Bom dia, crianças do quarto ano, iniciando mais uma semana, né? Hoje, segunda-feira, 7/12. Vamos lá com a nossa aula de português. Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês, ok? Então, ainda na temática contos, né? No caso aqui, no nosso livro, ele nos traz uns contos contados de formas diferentes, né? Bem inusitados, coisas que são totalmente diferentes do que a gente já é acostumado a ver, né? Teve um conto que veio pra gente em forma de teatro, né? Com as falas dos personagens e com as histórias assim um pouco diferentes, né? Do que as histórias habituais que a gente já conhece. E hoje a gente vai dar início, a gente vai continuar na mesma temática do conto, de uma contada, né? Uma história bastante conhecida, um conto de fadas bastante conhecido, que ele vem pra gente de uma forma diferente, é um tipo de poema que a gente vai conhecer agora, como é que foi contada essa história que nós já conhecemos, ok? Então vamos lá, nós vamos falar hoje da literatura de cordel, tá bom? Já ouviram falar? Já viram algum livro desses aí, gente? Então, o nosso conto hoje, tá na página 65, ele vem nesse formato de cordel. A gente vai conhecer exatamente o que é um cordel, tá bom? E nada melhor para explicar o que é um cordel do que um cordel, né? Então vamos lá. Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita para ler ou cantar. A capa é uma xilogravura, trabalho de artesão, que esculpe em madeira um desenho com punção, preparando a matriz para fazer reprodução. Mas pode ser um desenho, uma foto, uma pintura, cujo título bem à mostra resume a escritura. É uma bela tradição que exprime nossa cultura. 7 sílabas poéticas cada verso deve ter, para ficar certo, bonito e a métrica obedecer, para evitar o pé quebrado e a tradição manter. Os folhetos de cordel nas feiras eram vendidos, pendurados no cordão, falando do acontecido, de amor, luta e mistério, de fé e do desassistido. A minha literatura de cordel é reflexão sobre a questão social e orienta o cidadão a valorizar a cultura e também a educação. Mas trata de outros temas, da luta do bem contra o mal, da crença do nosso povo, do hilário, coisa e tal. E você acha nas bancas por apenas R$1. O cordel é uma expressão da autêntica poesia, do povo da minha terra, que luta para que um dia acabem a fome e a miséria, haja paz e harmonia. Então, o cordel ele é uma forma poética de expor determinados temas, né? São variados os temas que a gente vai ver aqui ao longo da nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. O nome tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos, gente. Em Portugal, para a venda, pendurados em cordas, cordéis ou barbantes. Por isso o nome cordel, que vem de cor, tá bom? E olha aí como é que eles ficavam expostos nas feiras, geralmente nos dias que tinham bastante movimento, né? Sábado, domingo. Vamos lá. Os folhetos são escritos em forma rimada e alguns poemas são ilustrados com xilogravuras, o mesmo estilo de gravura usado nas capas. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos. Então, cada estrofe do cordel, os cordéis geralmente eles são bem longos. Você pode ver aí pelo texto de vocês, tá bom? Os autores ou cordelistas recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola, ou seja, é uma coisa cantada, tá bom? Os temas dos poemas de cordel incluem fatos do cotidiano, episódios históricos, lendas, temas religiosos, entre muitos outros. Não há limite para a criação de temas dos folhetos.
Praticamente todo e qualquer assunto pode virar cordel nas mãos de um poeta competente. E essa imagem aí é do Lampião. Ele é um famoso personagem dos cordéis, gente. As estrofes mais comuns são as de 10 ou 8 versos. Os atores são os cordelistas, recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola, e também fazem leituras ou declamações empolgadas para conquistar os possíveis compradores. Então, na feira, eles vão cantando os versos daquele cordel, justamente para que quem passa e ouve, né, se empolgue e compre os cordéis. No Brasil, a literatura de cordel é produção típica do Nordeste, sobretudo nos estados de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Costumava ser vendida em mercados e feiras pelos próprios autores. Hoje também se faz presente em outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Cordel hoje é vendido em feiras culturais, casas de cultura, livrarias e nas apresentações dos cordelistas. Carlos Drummond de Andrade, reconhecido como um dos maiores poetas brasileiros do século XX, assim definiu a literatura de cordel. Então, ele deu um conceito, né? Disse o que é. A poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do espírito inventivo, do senso de humor e da capacidade crítica do povo brasileiro, em suas camadas modestas do interior. O poeta cordelista exprime com felicidade aquilo que seus companheiros de vida e de classe econômica sentem realmente. A espontaneidade e graça dessas criações fazem com que o leitor urbano, mais sofisticado, lhes dedique interesse, despertando ainda a pesquisa e a análise de eruditos universitários. E é esta, pois, uma poesia de confraternização social que alcança uma grande área de sensibilidade. Então, esse conceito dado pelo Carlos Drummond de Andrade, ele exprime, né, ele diz realmente o que é a literatura de cordel, tá bom? Para reunir os expoentes desse gênero literário típico do Brasil, foi fundada em 1988, com sede no Rio de Janeiro, a ABL, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. A xilografura no cordel. Então, aqui o cordel ele trabalha esses desenhos, né, que são próprios da literatura de cordel. Xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com o carimbo. É uma técnica em que se entalha na madeira, né? Eles desenham na madeira com a ajuda do instrumento cortante a figura ou forma, que é a matriz, que permite, né, que ele pretende imprimir. Em seguida, usa-se um rolo de borracha embebecida em tinta, tocando só as partes elevadas do entalhe. O final do processo é a impressão em alto relevo, em papel ou pano especial, que fica impregnado com a tinta e revela a figura que o poeta quer que vá para a capa do cordel. E aí tem algumas xilogravuras, né, gente? O nascimento de Jesus Cristo, Lampião e Maria Bonita e o trabalho do campo, né? Um dos trabalhos do campo aí. Então, vamos lá para o nosso texto de hoje. João e o Pé de Feijão é um clássico do folclore inglês e foi publicado pela primeira vez por volta de 1730. Leia o título do texto a seguir. Aí você sabe o que é um cordel? Já foi colocado aqui para vocês o que é um cordel e eu queria que vocês já tenham conhecimento sobre o que é um cordel, né? Como você imagina que a história de João e seus feijões mágicos será narrada em versos de cordel? Vamos lá? Agora você vai ler uma versão diferente do conto maravilhoso João e o Pé de Feijão. Foi escrita por César Obeid, tá bom? Então vamos lá. João e o Pé de Feijão em cordel.
João e o pé de feijão é uma história conhecida. O João e a mãe viviam uma vida bem sofrida. Muita fome e miséria, pouca roupa e comida. E somente um bem tinham, uma vaca bem magrinha. Mas por falta de pastagem, já estava bem sequinha. E o leite antes farto, não saía uma gotinha. Essa palavra sublinhada porque o significado está aí no livro de vocês, tá bom? A mãe disse triste ao filho: o que nós vamos comer? Mãe, hoje é dia de feira, leva a vaca para vender. A mãe disse: vá, meu filho, o que mais vamos fazer? João, para seguir a estrada, não deixou para depois. Ele estava muito triste com o que o destino impôs. Encontrou logo um velhinho que uma troca lhe propôs. Eu sei que vende esta vaca, que já não tem condições. Dê-me logo sua vaquinha e te dou mágicos feijões. Se plantados vão aos céus, chegam às imensidões. Acabou de destruir nossa vida magricela. Vá dormir, não quero ver sua cara de tigela. A mãe com fúria jogou os feijões pela janela. E João partiu para casa, dando um tchau para o idoso. Olha, mãe, eu fiz um trato, por demais maravilhoso. Recebeu quanto por isso, meu filhinho cauteloso? Não peguei dinheiro, não, mas ganhei outro troféu. Peguei 5 feijões mágicos, se plantados vão ao céu. Sua mãe interrompeu, você nos deixou ao léu. João triste foi dormir e acordou todo amassado, mas logo pela janela os feijões tinham brotado. Um pé de feijão enorme no céu já havia tocado. E João, tão curioso, embarcou nessa aventura, sem pensar que poderia ser bem grande essa loucura. Vocês acham que ele tem muito medo de altura? O João subiu, caminhou por uma estrada, avistou a grande casa, também uma mulher sentada. Um bom dia, senhorona, minha fome é danada. Disse ser melhor partir, a esposa do gigante. Meu marido, se te achar, te devora no instante. Mas, senhora, estou faminto, minha fome é horripilante. E de tanto ele insistir, eles foram para a cozinha. A mulher deu pão e leite, deu café e deu rosquinha. Mas ouviram um barulho. Quem é aqui que adivinha? O terrível gigantão que fazia o seu retorno, a esposa disse. Ele te engole sem transtorno. Para não morrer agora, entre logo neste fogo. O gigante entrou trazendo um boizão grande demais. Assim logo esse bicho, minha fome é tão voraz. Mas que cheiro estranho é esse? Isso é cheiro de rapaz. Engoliu aquele boi, arrotou em grande estilo. As moedas foi contar com seu jeito mais tranquilo. Começou a roncar muito e embarcou em um cochilo. João saiu do forno, sem temer qualquer perigo. Devagar ele levou todo o ouro assim consigo. Desceu no pé de feijão, chegou salvo ao seu abrigo. Veja, mãe, trouxe um saco de moedas para a gente. Então, por um bom período, ficou tudo mais decente. Mas findaram as moedas. João sobe novamente. Aí esse sinal aqui significa que a poesia não tá, a história não tá toda aqui, tá bom, gente? O João subiu e a mulher grande encontrou sentadinha frente à casa, como antes avistou. Mas então deu meia volta e com ela não falou. Sem ninguém o avistar, entrou na casa o João, mas não foi direto ao forno, se escondeu no caldeirão. Nisso entrou a grande esposa junto com seu maridão. Sinto aqui cheiro de gente, isso eu posso respirar. Então abre o nosso forno, o menino deve estar dentro dele, mas agora já não pode escapar. Procuraram lá no forno, nos armários, no salão, nas gavetas, nas panelas, mas não lá no caldeirão.
Como não o encontraram, se esqueceram do João. O gigante, nesta hora, foi deixar a pança inchada. Depois de comer 10 bois, disse a harpa encantada: toque a música mais bela que eu cochilo na toada. João partiu do caldeirão e a harpa ele levou, mas na porta da saída a harpinha alto tocou, que aquele gigantão no segundo acordou. E saiu correndo atrás, lá da harpa e do João. O gigante só caía, mal fizera a digestão. João começou a descer pelo seu pé de feijão. O machado em sua mão um certeiro golpe deu, que o tal pé de feijão balançou e lá pendeu, que o gigante espatifou, a cabeça então morreu. E viveram bem felizes com a harpa e a galinha. Acredite, meus ouvintes, ao que diz a rima minha. Como mágica dando leite, voltou lá para a vaquinha. Então, aqui é a história do João, pé de feijão, contada como poesia de cordel, tá bom? Então, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma leitura, vão ler agora, né? E responder as páginas que seguem, tá bom? Então, vamos lá. A atividade de hoje, ela se encontra nas páginas 65 a 73 do módulo 4, tá bom? Leiam novamente o texto com bastante atenção, tá bom? E depois responda as questões de interpretação, ok? Então, tenham todos um bom dia, bons estudos e até a próxima.